Olá, amante do idioma, como é que está? Hoje nós vamos ver pronomes oblíquos. Olha que coisa maravilhosa. Pronomes oblíquos como complementos verbais, tá? Então olha só, quando eu falo complementos verbais, vamos pegar pela palavra, literalmente pela palavra, complementos verbais. Se eu usar a lógica da matemática, qual que é a lógica da matemática? É aquele pensamento completamente sem graça, completamente previsível. Complementos verbais são pronomes oblíquos, né? Os pronomes oblíquos como complementos verbais são aqueles pronomes que complementam verbos, certo? Agora eu vou me limitar a passar para você apenas uma forma de complemento, tá? Os complementos verbais que nós vamos ver agora, nesse instante, são aqueles complementos que pedem como isto aqui, ó, algo ou alguém. São verbos que pedem algo ou alguém como complemento verbal, certo? Ok? E é muito interessante porque isso é muito comum de se errar no dia a dia. Imaginemos o seguinte, ó, se eu falar vi a menina, por exemplo, vi a menina, comprei o carro, tá? Imaginemos o seguinte, se eu não quiser colocar aqui esse complemento, ou se eu já usei a palavra menina anteriormente, é comum que nós usemos complementos verbais ou palavras que fazem remissão à menina para que não se faça o eco presente, certo? Então, você concorda, antes de mais nada, que tanto a menina como o carro, certo? São complementos verbais e tanto faz que eles podem ser mudados por algo ou alguém. Sim, ó, eu posso falar, vi alguém, comprei algo, certo? Preste bem atenção que é comum que no dia a dia a pessoa fale assim, vi ela, comprei ele, isso está errado, você não pode colocar, por exemplo aqui, vi ela, certo? Porque esse ela que aparece aqui é um pronome do caso reto, ele só vai funcionar como sujeito, então não posso substituir aqui o ela e nem o carro por ele. Deixa eu apagar para não dar ideia aqui. Então o que eu faria? O que é mais fácil ou o que é o correto de se fazer? Vi a menina, vi alguém. Eu vou substituir a menina por um pronome oblíquo. Então eu vou falar via. Fica esquisito, né? Mas não importa, importa que é certo. Comprei o carro. Se eu for substituir o carro por um pronome oblíquo, eu falarei comprei-o. Comprei-o. Só um adendo, eu sei que você pode achar que é uma coisa que não é necessária, mas este a e este a são coisas distintas, tá? Este a é um artigo e este a é um pronome. Então, algo e alguém, você pode substituir sempre pelos pronomes o, a, os e as. Então aqui, se fosse as meninas, vias, comprei os carros, comprei-os e assim por diante. Tudo bem por enquanto? Ótimo. Lembre-se que a gente sempre começa de uma forma tranquila, de uma forma que você pense assim, nossa, isso é muito fácil, nunca aprendi isso na minha vida, agora está muito fácil. A minha intenção é provocar o horror na sua vida, mas esse horror sempre vai melhorar depois com o aprendizado, vai te dar uma força muito grande, um conhecimento completamente absurdo. Isso aqui é igual rúcula, certo? Você pode odiar a rúcula, certo? Mas isso é vital para sua vida, faz um bem danado, tá? Vamos lá então. Preste atenção. O que eu estou falando hoje? Eu estou falando desses pronomes oblíquos aqui, ó, desses complementos verbais. O, a, os, as. Estes complementos verbais que aparecem aqui, eles podem sofrer uma influência muito grande, dependendo do verbo, ou seja, dependendo do verbo com o seu final, a letra que aparece no final desse verbo. Então veja só, de novo, eu estou me referindo a estes pronomes. Então assim, ó, estes pronomes aqui, o, a, os, as, com, literalmente, ó, ligados a verbos terminados. Verbos terminados por R, S ou Z. Verbos terminados por R, S ou Z. O que eu vou fazer com essas letras? Essas três letras aqui que estão no fim de cada verbo, eu vou cortar cada uma delas, certo? E tudo que é o, a, os, as, vai virar lo, lá,
los e las. Vale lembrar uma coisa, este pronome aqui, ó, só vai vir assim quando ele aparecer depois do verbo. Sim? Então vejamos. Se eu colocar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, se eu falar fazer a compra, perceba que os verbos que eu vou usar aqui são verbos que possuem essas terminações, certo? E os complementos, algo e alguém. Fazer a compra, certo? Vender a casa, quis o doce, convidamos mulheres e poderia haver bastantes exemplos aqui, certo? Mas eu vou usar o que me compete aqui. Passo a passo. Antes de eu começar a mostrar aqui para você como que a coisa flui, você concorda que todos os termos grifados são complementos verbais? Fazer a compra, vender a casa, quis o doce e mulheres aqui são complementos verbais, estão complementando o verbo. Outra coisa, você concorda que todos eles eu posso substituir ou por algo ou por alguém? Como assim, ó? Fazer algo, vender algo, quis algo, convidamos alguém e assim por diante, certo? Então vejamos, ó, fazer a compra. Eu não posso falar fazer ela. Fazer ela não dá para falar. Eu poderia muito bem falar fazera, porque é algo. Ótimo, poderia falar fazera. Mas o que acontece aqui, ó? A terminação é por R. O que eu faço com esse R? Eu corto tal qual eu passei a regra aqui. Então tudo que é fazer a compra aqui, eu vou falar fazê-la. Não se esqueça do acento no E. Fazê-la. Eu transformei o A que aparece aqui em lá. Vender a casa, a mesma história. Terminou por R. Cortei o R. Vendera, não daria. O que eu faço? Transformo esse A em lá. Então, vender a casa vai virar vendê-la. Vendê-la. Mesma história do acento. Sim, esse acento aqui é uma oxítona. Acentuamos fazê-la pela mesma razão que acentuamos café. Oxítona terminada em E. Quis o doce, quis ele não dá, quiso, o quiso é pior ainda. O que eu faço? S, o que eu faço com S? Corto o S e o O vai virar o quê? Lo, e vai ficar essa coisa linda, ó, quilo. Olha que coisa maravilhosa. Quilo, a pessoa chega para você e fala, e o doce? Você diz assim, quilo ontem, hoje eu já não quero mais. Olha só que coisa maravilhosa. As pessoas vão olhar para você, mas tudo bem, você está certo. Convidamos mulheres. O que eu faço? Cortei o S, convidamos mulheres, eu falo convidamos elas, não dá. Eu falo convidamos-as, não rolou. O que eu vou fazer aqui? Convidamo-las. Essa forma é tão bonita. Convidamo-las. Olha isso aqui, não vai se empolgar quando eu falo convidamo-las achando que é uma proparoxítona. A pessoa se empolga e acentua aqui, põe o tupiche aqui no D e já era, convidamo-las. Cuidado, sim? Eu não dei um exemplo com Z, eu vou colocar aqui um exemplo com verbos terminados por Z, só para não fazer diferença. Então, se eu falar, fiz a pesquisa, por exemplo, fiz a pesquisa, mesma história, ou sei lá, fez o trabalho, sim? Vamos lá, passo a passo. O que eu vou pensar aqui? Da mesma forma, fiz a pesquisa, fiz ela não dá, fiz ela parece outra coisa. Fiza também não vai rolar. O que eu vou fazer? Vou cortar esse Z e aí vai virar o quê? Fila, e o mais importante, ó, fila, não vai acentuar. Isso aqui é um monossílabo. Sim, cuidado achando que tem acento aqui obrigatório, como pá, fé, dó. Não tem. Fez o trabalho. Ó, o que eu vou fazer? Fez ele, não dá. Fez-o. Fez-o, não rolou? Cortei o Z. O que eu vou fazer? Fê-lo. Feio. Feio, mas completamente correto. Então, assim, ó. Mesma história, serviu como complemento verbal, eu vou cortar o Z, vou cortar o R, vou cortar o S. Cortei e os pronomes oblíquos vão se transformar em lo, lá, los, las. E lembre-se que eles só se transformam em lo, lá, los e las quando eles aparecerem depois do verbo, tá? Se eu colocasse, sei lá, qualquer
palavra que eu fiz a pesquisa e quisesse jogar esse pronome para frente, sim, eu poderia muito bem falar, eu a fiz, ó. Eu mantenho a forma original. Ele só vai se transformar em lá, aparecendo depois do verbo. Tudo bem até aqui? Ótimo, tá feliz da vida. Sigamos aqui, ó. Ainda naquela regra, certo? Ainda na regra que nós vimos. Pronomes oblíquos cujo complemento seja algo e alguém. O que eu vou fazer? Eu vou continuar a usar o, a, os e as, só que, olha que coisa interessante, para verbos terminados por ditongo nasal, não fique tenso, tá? Ditongo nasal e verbos terminados por M. O que vai acontecer aqui? Eu não vou cortar absolutamente nada. Eu só cortaria se fosse R, S ou Z. Não vou cortar absolutamente nada. Verbos terminados por ditongo nasal, tá, um instante. Aí você fala assim, tá, o que é um ditongo nasal? Vamos pegar pela palavra ditongo nasal. Nasal, lembra o quê? Nariz. Então todo som que saia pelo nariz. Se você quiser fazer um teste, tampa o nariz e fala, ó, vou falar uma palavra sem ditongo nasal, ok? Vou pegar a palavra secretária, tá, ó. Secretária, 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 secretária não mudou em nada, mas quando eu falo não, é um ditongo nasal, ó. Não, não, tá vendo? Mudou o som. Fez cosquinha no seu nariz? Já mudou. Eu não quero ver você, no dia da prova, fazendo a prova e tampando o nariz para ver se é ditongo nasal. Tudo bem, vai ficar uma coisa esquisita, mas se você quiser ter essa certeza, vá e seja feliz. Então aqui, ó, terminados por ditongo nasal e por M, tudo que é o, a, os, as, vai virar no, na, nos e nas. Coisas interessantes aparecerão aqui. Então se eu disser, olha isso aqui, traíram o judeu, chamaram as meninas, sim, ou põe a mesa, cuidado aqui que eu não tenho acento grave. Se eu coloco acento grave e põe a mesa, ó, se eu fizer isso aqui, eu vou colocar algo sobre ela, mas põe a mesa, eu vou literalmente colocar a mesa em algum lugar, certo? Ok? E ó, sei que você gosta aí de compartilhar coisas em redes sociais, a palavra abençoe não tem tio. Tudo bem? Abençoe, só tampar o seu nariz, abençoe, abençoe, não tem tio, agora põe, olha a diferença, tá? Concorda comigo, deixa eu mudar a cor aqui para ficar interessante. Concorda comigo que todos os termos que eu estou grifando podem ser substituídos por algo, por alguém? Sim, concordo. Então aqui, traíram o judeu, traíram ele não dá, traíram-o também não, porque eu terminei por M, o verbo. Então a forma correta vai ficar traíram-no. Traíram-no. Esse no literalmente substitui o judeu. Chamaram as meninas. Chamaram elas não dá. Chamaram-as. Chamaram-as não deu. Terminou por M. Eu vou escrever chamaram-nas. Chamaram-nas. Olha só que coisa cuticute. Põe a mesa. Põe ela. Não dá. Ponha. Ponha. Não. Então eu vou falar o quê? Põe-na. Põe-na. De novo, o pronome oblíquo está substituindo aí o termo grifado. É muito comum, principalmente FCC. FCC gosta bastante disso. Coloca o texto e os termos grifados para você completar. Aí, qual é para você substituir os termos grifados por pronomes oblíquos? Não importa como caia, importa que você saiba aqui quais são os pronomes que você vai usar. Tudo bem por enquanto? Legal? Até aqui tá ok? Ótimo. Existem outros pronomes oblíquos, certo? Que também servem como complementos verbais. Então aqui são eles, ó. A mim, já com preposições. A ti, a ele, a ela. A eles, a elas. O a nós e o a vós, certo? Esses pronomes aqui podem ser substituídos, esses termos podem ser substituídos por uma palavra só. Sim? Então são essas aqui. O a mim vai virar me. O a ti vai virar te. O a ele, a ela, a eles, a elas vai virar lhe.
Este pronome aqui é muito comum de cair, certo? Vai te ajudar bastante numa coisa chamada regência verbal também. O lhe, o a nós vai virar nos e o a vós vai virar vos. Cuidado para não colocar acento, certo? Só tem acento com esses pronomes aqui, ó. Certo? São pronomes do caso reto, como complementos verbais e com preposição. Quando eu faço a junção, não existem os acentos. Tudo bem? Certo? Então aqui, ó. Esta forma é muito comum de aparecer. Muito comum. Só que coisas bizarras também podem aparecer. Ainda que não com muita reincidência em concursos, certo? Principalmente ESAF já cobra isso aqui de uma maneira não tão comum, mas ela pode aparecer. Olha só que coisa interessante. Se eu escrever isso aqui, ó. Dei a bala a ti. Certo? Eu tenho, perceba, dois complementos aqui. Eu tenho a bala e tenho a ti. Eu tenho dois complementos ligados ao verbo. Se eu for substituir a bala, dei algo. Dei ela, não dá. Então eu falaria a. O a ti, eu falaria te. Certo? Dei a bala a ti, eu posso juntar tudo numa coisa só. Não importa se está o a primeiro e o t, eu posso inverter. Dei a ti a bala, eu posso inverter. O t aparecer aqui e o a aparecer aqui. A ordem dos pronomes aqui não vai interferir em nada. Aí a pessoa chega e te pergunta assim, ó. Cadê a bala? E você faz isso aqui, ó. Deita. Olha que coisa interessante. Deita. Ele já vai procurar algum lugar para se encostar. E não, tem um hífen aqui. Isto aqui, ó, aparece muito em leituras, aparece muito na Bíblia. Isso te ajuda a leitura principalmente de literatura portuguesa, certo? Cada vez que eu leio um livro português e encontro esse pronome, é uma coisa fantástica, maravilhosa. E segue a mesma lógica, tá? Se eu colocar aqui o lhe mais a, se t com a dá tá, certo? Se eu falar lhe com a, vai dar o quê? Fez cara de nojo, né? Ó, lha. Me com a, ma. Outra cara de nojo. Tá, você pode falar, Adriano, onde é que eu vou usar isso? No dia a dia. No dia a dia, se você pegar aí toda a aula, no dia a dia você não usa em lugar algum. Certo? Por isso que isso é comum em concurso, porque não cai no dia a dia. Cai no concurso. Essa é a grande diferença. Me com a vai dar ma. Me com o vai dar mo. E assim por diante. São coisas que podem prejudicar você numa prova e pode deixá-lo louco completamente. Falar, isso aqui não é muito comum na linguagem do português do Brasil. Não, não é. Mas na forma de escrita, sim, é muito comum. Posso escrever isso numa redação? Quer arriscar? Não, né? Se você arriscar e você não passar por pedante, ótimo. Agora, se você tentar arriscar e a coisa ficar feia, vai ficar pior ainda, certo? Então, se eu puder dar um conselho, deixa isso para que a gramática cobre, que a banca cobre de você. Não coloque você aí se mostrando, e aí pode ser uma coisa muito ruim para a sua vida. Agora, existe uma outra forma também horrenda que você pode ficar tenso. Então, por exemplo, se eu falar, ó, isso aqui, ó, eu digo a vós, eu digo a vós, sei lá, o segredo. Eu digo a vós o segredo. O que pode acontecer? Você concorda que eu tenho a voz e tenho o segredo, certo? A voz, se eu seguir a tabela que eu coloquei lá no início, esse a voz vai virar vos. Esse o segredo vai virar o, porque a voz está ligada ao verbo, o segredo está ligado ao verbo e o segredo é algo. Se o segredo é algo, você não vai falar ele, então você vai substituir por o. Olha que coisa interessante. Eu vou e posso e devo juntar esses dois pronomes aqui. E aí eu tenho que me lembrar daquela regra que eu passei para você sobre verbos terminados por S. Por mais que você fale, e você estará certo se falar, ó, o vos não é verbo, mesmo que o vos não seja verbo, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse S e o O vai virar lo. E aí você está mais tenso ainda. Por que você está mais tenso ainda? Porque isso aqui vai dar o quê? Vai dar volo. Volo. E aí esta construção é de praxe
que ela apareça antes do verbo. Então a construção final disso tudo vai ficar essa coisa linda aqui, ó. Eu vou-lo digo. Essa é uma parte sublime que só pede para uma coisa linda chamada mesóclise, certo? Aí você pode fazer cara feia. Onde é que eu vou usar isso aí? Certo? Não se sabe quando isso vai ser cobrado, certo? Mas, se for cobrado, você já sabe fazer. É a mesma coisa do nos. Se em vez do vos, sei lá, apareceu nos, ó, nos com A, o que você vai fazer? Vai cortar o S. Nos com A vai virar o quê? Nola. E assim por diante. Sim? Cuidado com esses pronomes aqui. Esses pronomes não têm acento. É a mesma coisa para verbo. Sim, é muito comum que apareça em verbos erros que você não percebe. Você está tão fixado no pronome que pode aparecer erros no verbo e você não percebeu. Por exemplo, ó, se eu falar isso aqui, ó, confundir o menino. Confundir o menino. Se eu quiser, eu posso e vou substituir aqui o termo menino por um pronome. Certo? Não posso falar ele, que não dá. Seria o. Ótimo, seria o. Mas, o que eu tenho? A letra R. Corto o R e o O vai virar lo. Então, eu falo confundilo. Não existe acento aqui. Para você não acentuar abacaxi, caqui, você não vai acentuar o confundir. E aí? Pesado? Só existe uma forma de saber se realmente está pesada aí toda essa teoria. São os exercícios. Vamos a eles? E aí, amante do idioma, como é que foi de exercício? Trabalhoso, né? Sempre trabalhoso. Aí é bom, porque você exercita seu cérebro. Vamos ver como é que acontece aí a resolução. Julgue certo ou errado os termos abaixo e assinale a sentença certa. Você percebeu que você vai ter 2 trabalhos aqui. Quais são esses 2 trabalhos? Primeiro, eu tenho que saber qual delas está certa, qual delas está errada, certo? Ou quais estão certas ou quais estão erradas. E depois que você conseguir saber qual é a resposta certa, ver nas alternativas abaixo, que é uma droga essa coisa de 2 e 3 estão certas, 5 e 4 estão erradas, para você ficar atento à resposta, certo? Então, vamos à primeira parte dessas 2 do primeiro exercício. Fiz o bolo, então perceba que eu tenho o termo grifado ligado ao verbo, fiz o bolo, fiz algo. Vou substituir o bolo por um pronome, deu o, ok, terminou por Z, cortei o Z, filo. Então aqui, ó, número 1 está correta. Essa está correta. Tudo bem? Ótimo. Nós compramos o carro. Nós compramos o carro. O carro é complemento do verbo. Se o carro é complemento do verbo, isso aqui vai ser nós compramos algo. O carro eu poderia substituir por o, mas o que vai acontecer? Terminou por S. Ou eu falaria nós o compramos ou nós compramo-lo. Nós compramo-lo. Olha o que aparece aqui. Aparece esse lhe. Nós deveríamos falar nós o compramos. Então a sentença 2 está errada. Ok? Ele quis conduzir a música. Isso, olha a sacanagem que eles fizeram com você aqui. Ele quis conduzir a música. Ótimo, música complementa o verbo. O verbo quem conduz, conduz algo. Eu poderia falar conduzar, não dá. Conduz ela também não. Eu vou falar conduzi-la. Ele quis conduzi-la. Cortei o R. Ótimo. Mas olha a sacanagem disso aqui. Colocou um acento. Você fica tão preocupado com o pronome que você esquece do acento aqui e passa batido. Então aqui a questão também está errada, ok? Paulo e Pedro dão as aulas. Quem dá algo, certo? Então Paulo e Pedro dão as aulas, Paulo e Pedro dão-nas. Perfeitinho aqui? Perfeitinho, isso aqui está correta. Telefonarei para ele. Olha o para ele. Esse para equivale ao a ele que nós vimos na teoria, certo? O a ele da teoria vai virar o quê? Vai virar o lhe. E apareceu uma mesóclise. Aí você vai ter que saber que isso aqui é uma mesóclise se ela está correta. E ela aqui está também correta. Então veja, resposta correta a primeira, resposta correta a quarta, resposta correta a quinta. Pelas alternativas que você vê aí no seu material, sim, a resposta que você vai colocar como sendo correta é a letra A. É a única que se encaixa aí. Tudo bem? Trabalhoso? Muito.
Você vai ver o que é trabalhoso agora no segundo exercício. Vamos à leitura dele? Leia o texto e substitua os termos grifados, eliminando as repetições viciosas. Isso também é um inferno, certo? O meu conselho é que, numa prova, caindo isso aí, óbvio que você vai saber, o que você vai fazer? Você vai eliminando o que você vai substituindo, certo? Substituir por um termo, claro, saber é uma coisa, um diferencial interessante, e já vai eliminando aí as alternativas. Perseguiram o ladrão. Quem persegue, persegue alguém. O ladrão complementa o verbo. Perseguem o, não dá. Terminou por M, então perseguiram-no. Já é uma alternativa aí para você ficar atento. Antes da delegada mandar, olha que interessante, que sacanagem. Quem vai mandar? A delegada. Da delegada, não dá. Não dá, porque tem essa contração da preposição. Aqui você vai falar DA. Sacanagem, certo? Sacanagem. Então, DA, delegada, DL e assim por diante, ok? Prender o ladrão, de novo a palavra ladrão aparece aqui como uma repetição. Prender o ladrão terminou por R. Terminou por R, vai cortar o R. E aí, prender o ladrão, você vai falar o quê? Prendê-lo. Ó, prendê-lo. Perceberam que o ladrão, aqui você pode tanto faz colocar ele, este, esse, que seja, certo? Você vai lá o este ou esse e vai ver o que vai se encaixar aí na alternativa que você vai ter que colocar como certa. Perceberam que o ladrão fez ela não dá, fez ela não dá. Esse fez ela você não vai poder colocar. Ou você vai colocar fez-na, certo? Ou você vai preferir o a fez, que é o que vai se encaixar aí nas suas alternativas. Juntando todas as respostas que você vê aqui, só existe uma alternativa possível, é a letra C de sabonete. Sim? E aí? Trabalhoso, né? Muito trabalhoso. FCC ama esses dois tipos de exercícios, só que você não vai ficar triste se eles caírem. Tudo bem? Certo? Espero que os pronomes façam parte da sua vida e use como complemento da sua cultura. Um abraço e até a próxima.